além de tudo que você já viveu. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 15 de maio de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você pode acompanhar este programa daqui a pouco em podcast, em todos os tocadores de podcast e logo mais reprise na Plena TV. São 7h09 agora em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações. Hoje é quarta-feira, dia do jornal Folha da Manhã nas bancas. Vamos às principais informações e a gente começa com a previsão do tempo. Conforme havia anunciado ontem, o Instituto Nacional de Meteorologia previu que ontem, hoje é quarta, e até amanhã as temperaturas iriam ficar mais baixas e a máxima iria ficar abaixo dos 30 graus. De fato, isso vem acontecendo. Ontem baixou mais um pouquinho, no meio da tarde, final da tarde, ainda fez calor. Hoje não deve passar de 29 graus, de máxima 22 de mínima. Ou seja, a mínima então, ela não baixou também, só a máxima que baixou um pouco mais, diminuindo essa sensação de calor, mas segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, sexta-feira pode se preparar. Teremos 35 graus de máxima novamente. No sul do país, onde a tragédia em Rio Grande do Sul se estende, se alonga, várias pessoas já estavam retornando para casa, começando aquele processo de limpeza, de recuperação, de saber o que perdeu, né, o que aconteceu de fato.
porque se busca, é claro e evidentemente, salvar as vidas primeiro, e do nada o rio, quer dizer, do nada, novamente o rio voltou a subir, tanto o Rio Guaíba, naquela região ali da Lagoa dos Patos também, né, como aquelas outras regiões todas afetadas, e novamente foram orientados a deixar as suas casas. Algumas pessoas desistiram de deixar as casas, permaneceram, estão lá, e o Rio Guaíba deve chegar hoje a 5,50 metros de hoje para amanhã, passando inclusive os 5,41 da vez passada. É uma tragédia. Só para que a gente possa ter ideia assim, de prazo, de tentar começar, não é nem de voltar ao normal, mas de começar a trabalhar para voltar ao normal. Está se prevendo aí pelo menos um mês ainda, desse aguaceiro, chove, volta. Hoje tem geada, temperaturas vão cair muito, já estão caindo, né, no sul do país, e hoje deve gear durante a noite. Então há um apelo agora grande para cobertores, e o número de mortos continua subindo. A gente está apurando para saber, até ontem à noite era pelo menos 149 mortos, com 112 desaparecidos. Interessante é que, assim, a gente observa que o número de mortos sobe, mas o número de desaparecidos não cai muito pouco, ou seja, continuam alguns ainda desaparecidos, 112, e o número de mortos que não para de subir, a cada dia sobe mais, e agora chega a 149, pelo menos nessa última medição. São, gente, animais resgatados já passa de 11 mil, e cada drama de cada animal resgatado. Eu vi hoje pela manhã, só para a gente compartilhar isso, porque a gente corre tanto, tem tanta gente agora saindo, correndo, como eu saí correndo de casa para chegar aqui, nesse corre-corre nosso, que é normal, né? É a vida. Precisamos dessa correria até para viver, mas a gente pode parar um pouco e refletir sobre a importância da vida de cada um, de cada ser humano, de cada ser vivo, por exemplo. Os animaizinhos, ontem eu vi um cachorrinho no colo de uma pessoa, e ele batendo as patas como se estivesse nadando ainda. Ele no colo já da pessoa, longe da água, a caminho do abrigo, e ele batendo as patinhas ainda como se estivesse nadando, né? Ou seja, na cabeça dele, ele deve ter passado, sei lá, quantos dias dentro d'água, não sei como foi, mas ele ainda estava dentro d'água. E hoje, pela manhã, vendo um vídeo, os cachorrinhos que foram socorridos e estão em um abrigo, colocaram as casinhas de cachorro para cada um, né, e tal, tentaram acertar o máximo ali, arrumar o máximo para poder ficar organizado. A maioria dos cachorrinhos dormindo no telhado das casinhas. Olha que coisa impressionante. Gente, aqui é uma coisa assim, o instinto animal, né, ele está com medo de ficar no chão. Então, cara, é muito, muito, muito complicado. E aí você vai para a internet e vê aquela enxurrada de fake, de ódio, aí cada um fala uma coisa, cada um fala outra. Se pelo menos ninguém propagasse isso, ou se propagasse de forma, né? Se não propagasse, já era... Que tem a pessoa que posta, que é o que cria aquela postagem de ódio, mas tem o outro que propaga, sem nem conhecer aquela pessoa. É um negócio impressionante. Não tem mais jeito. Bom, mas o sul do país precisa de ajuda, e a gente vai continuar fazendo o apelo. Apesar de que o governador falou que o excesso de ajuda pode atrapalhar o comércio também. Mas é muito complicado. O momento qualquer coisa que você fale agora, tem que ter muito cuidado. Mas a gente reza e torce. Campos tem vários pontos aí que, como por exemplo, o Sesc Mineiro, o Sesc aqui de Campos, o Sesc Gruçaí tem recolhido mantimentos, cobertores, tudo, para enviar para o Sesc, naturalmente lá do Rio Grande do Sul. No programa de hoje, com o Edmundo Siqueira, na bancada temos o prazer de receber Nelson Godard, presidente do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte de Campos, o IMTT. Nelson Godard vem para falar um pouco com a gente sobre esse PAC,
os 540 milhões de reais do PAC para o transporte público de Campos, e a gente vai entender bem como que é esse dinheiro, para onde ele vai, como que é feito esse repasse para a prefeitura e a prefeitura para as empresas, para o próprio IMTT, para as secretarias. A gente vai entender todo esse desfecho desse investimento que vem para socorrer o calcanhar de Aquiles do governo Vladimir. Não tenha dúvida, até o próprio Vladimir já falou isso aqui, na saúde avançou, na educação, em todos os setores conseguiu avançar, na própria mobilidade também já avançou, mas no transporte público tem uma deficiência muito, muito, muito grande. E a gente espera, nesse programa de hoje, entender um pouco mais e saber para que caminho, né, vai ser destinada essa verba. Vamos falar sobre Maio Amarelo, mês de prevenção a acidentes também. Sobre as plataformas, né, de interligação do transporte público, né? E por fim, a gente fala do novo parque semafórico, as câmeras de fiscalização também. McDonald's, que foi inaugurado ontem na 28, já gerou problema. Vamos saber aqui, vamos levar outras demandas também. O planejamento ontem, né? O planejamento faltou um pouquinho lá no McDonald's. Rapaz, situação tensa ali, né? Já ficou complicado porque o McDonald's, que é bem-vindo, a empresa que gera emprego e tudo isso, a gente, né, só está tentando entender o que aconteceu, porque que não houve o tal do planejamento, né? Porque o drive-thru do McDonald's ocupou uma pista da 28 de março. Isso não pode acontecer. 28 de março é pista de trabalho para a MTT. É trabalho para a MTT. Isso aí não tem dúvida. Então a gente conversa com o Godard já. Godard, só trazer aqui as manchetes do Jornal Folha da Manhã, hoje nas bancas, e lembrar, né, na quarta-feira passada a gente falava aqui dele, eu registrando abraço aqui para todas as bancas, banca do Coliseu, a banca do Ramires lá na 28 de março, pessoal que coincide de apanhar até o jornal com a gente cedo aqui, né? Passa cedo, a gente chega cedo também. E o Luiz, da banca do Luiz, na quarta-feira passada, brincando com a gente aqui, né? Eu falei, sempre aquelas brincadeiras para começar bem o dia e tal. E na quinta-feira o Luiz faleceu, da banca do Luiz, um infarto fulminante. Aí fui conversar com o pessoal mais chegado ao Luiz. Não tinha nenhum problema de coração, nunca passou por cirurgia, tinha lá os cuidados com a saúde dele e tal, mas o infarto fulminante acabou vitimando aí, né, o Luiz, lá da banca do Luiz, ao lado ali do Coliseu, em frente aos Correios aqui na Praça São Salvador, em Campos. Então, mais uma vez, nossos sentimentos aí a toda a família, a todos os amigos do Luiz. E no Jornal Folha da Manhã de hoje, 3 homens assassinados em Campos em menos de 48 horas. Crimes aconteceram no final de semana em Goitacazes, Farol de Santo Tomé e Nacodim, em Guarulhos. Está na capa da Folha ainda. Guarulhos ganha novo acesso à BR-101. 20 anos de espera. Ali foi tenso também. Ontem nós falávamos sobre isso, vamos repetir hoje. 20 anos de... É muito absurdo, até porque a linha férrea já não funciona há muitos anos, a BR-101, nesse perímetro ali, é urbana, ali chama-se até Carlos Alberto Chebab, esse trecho ali da BR-101, então a gente não consegue entender por que tanta demora, assim como não consegue entender também por que tanta demora, porque aí não depende da prefeitura, depende no caso agora da Artérios, que é a concessionária responsável, né, por essa rodovia aqui na região. Como por exemplo, a entrada ali do Shopping Estrada. Ali é uma loucura. Os ônibus entram e saem, os carros, moradores, e está crescendo ali com condomínios residenciais. Vamos falar sobre isso também. A gente vai até meio-dia hoje, Godard. 2 garotas de 12 anos são vítimas de estupro. E ainda... Está na capa do Jornal Folha da Manhã. Idoso morre após ataque de pitbull em Itaperuna.
Campistas mobilizados para ajudar vítimas no Rio Grande do Sul. Olha, a ação com apoio da Polícia Rodoviária Federal mostra aqui na capa da Folha as doações coletadas que estão sendo levadas para os municípios afetados. Missa de 1 ano em memória de Ícaro. Saudade. A missa reuniu familiares, amigos e colegas de profissão na igreja de São Francisco de Assis. Foi uma cerimônia bonita e todos nós consternados com toda a família, com o Aloísio, que é o pai do Ícaro aqui nessa bancada titular desse programa, né? Nos consternamos e solidarizamos sempre, e a saudade do Ícaro é grande, né? Que a gente teve a felicidade de poder trabalhar com ele também. Não é fácil também, mas que Deus dê força aí a todos os amigos, colegas e toda a família, claro. Sofiati no universo de Mário de Andrade. Está aqui, lançamento de mais um livro do Sofiati, caso CEPERJ, julgamento de Castro e Bacelar, nesta sexta-feira. Atletas do esporte é vida, atuam em grandes clubes. São essas as manchetes lá do portal folha1.com.br. Vou acelerar aqui, mas não vou ultrapassar a velocidade e nem muito menos avançar o semáforo para trazer o bom dia do nosso convidado Nelson Godard, que é o presidente do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte, o IMTT. Nelson, bom dia, bem-vindo, que prazer recebê-lo aqui nesta manhã de quarta-feira para a gente poder conversar um pouco sobre esses dilemas, essa cultura desse transporte, não, dessa mobilidade em Campos. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Nogueira, Edmundo, Beto, bom dia a todos. Estamos aqui para poder esclarecer, tirar dúvidas, né? Tivemos uma grande notícia na semana passada, nosso prefeito em Brasília, estava lá acompanhando ele, e como você mesmo relatou, questões, por exemplo, como o acesso ao Nordeste, ali para o pessoal de Guarulhos melhorar essa acessibilidade até a área central, tudo uma marca do governo do prefeito Vladimir Garotinho, que busca soluções, que é incansável, que tira questões do papel de anos, por exemplo, e que a gente está aqui enfrentando todos os problemas, mas a gente sabe que o trabalho é árduo. Vamos falar água com açúcar, né? Que a água com açúcar era um natural antigo, né, que o pessoal tomava para acalmar o coração, e é muito complicado. Assim, é claro que tem muitos erros dos governos, isso a gente admite, mas nós também, motoristas, erramos muito, a gente erra muito. E eu até comentava com você mais cedo que eu tenho a impressão, a ideia de que se a gente dirigisse melhor, ou pelo menos se respeitasse mais as leis de trânsito, o trânsito em Campos estaria muito melhor. Muito melhor, né? Tem sinalização? Tem. Mas às vezes você não... Eu já aconteceu comigo, então por isso eu tenho o direito de falar também. O cara bateu aqui atrás de mim um tempo atrás, atrás do carro, na Andradas com Aquidabã. Para quem não sabe, esse centrão de Campos, vou dar uma dica aí, hein? Boa essa. Para quem não sabe, todas as ruas transversais são preferenciais. 21, João Pessoa, Aquidabã, Formosa, lá a Saldanha Marinho, 28 de março, a Beira Rio, todas elas são preferências. As que têm o sentido vertical aqui no centro, tem que parar. Então, no caso, quem vem pela Rua dos Andradas com a Aquidabã, tem que parar para o cara da Aquidabã atravessar. Ixi, meu filho, camarada, falei, rapaz, mas tem uma placa ali, você não viu? Manda botar 2. Falei, então não vai resolver a questão da placa. Aí você tem que colocar o quê? Quebra-mola. Então, por isso que daí o comentário, se a gente dirigisse melhor, e eu me coloco no meio também, não estou falando que sou, pelo contrário, me coloco também como mau motorista, mas a gente só procurar ter um pouquinho de educação, acho que ajudaria muito. Você também é bom motorista ou é mau motorista, Edmundo? Bom dia, bem-vindo, meu caro Edmundo Siqueira. Sempre bom contar com você nessa bancada. Bom dia Nogueira, bom dia Beto, bom dia nosso convidado aí, o Nelson Godard. Vamos conversar nos próximos blocos sobre essa pasta dele que é no mínimo desafiante, né? Porque o trânsito fala do nosso dia a dia, né? Fala da nossa vivência enquanto coletividade, enquanto cidade, né? Enquanto
vivência urbana, né? Eu não me considero um bom motorista, mas dirigir em Campos é sempre um desafio também. Campos tem uma dificuldade com setas, né? As pessoas não têm muita familiaridade com setas, dar seta, respeitar a seta. A gente vai falar também sobre sinalização, né? Horizontal e vertical na cidade. Acho que deve trazer isso. Falar um pouquinho só da tragédia do Sul que você trouxe aí, né, Nogueira? Virou um problema crônico, já não é mais agudo, né? Já é um problema que eles vão ter que saber, a gente chama de novo normal agora, né? Onde acontece uma tragédia, as pessoas têm que conviver com ela. Que Deus consiga trazer um novo normal melhor possível para o pessoal do Sul, que é uma tragédia de grandes proporções. Infelizmente, a gente está ajudando, né? Campos está ajudando aqui, pessoas se mobilizando, o Brasil todo se mobilizando, mas é uma tragédia humanitária ali que a gente precisa entender e também saber que pode acontecer em outros lugares, inclusive com a gente, né? A gente tem particularidades também com o Rio aqui muito, muito preocupantes. Rios que, como o Sul, rios afluentes, né, que desaguam num rio só. Como o Sul, você falou do Rio Guaíba, né? Muitos rios que vão para um rio só e pode alagar tudo como aconteceu lá, infelizmente. Deve preocupar e deve trazer o poder público, como a gente está fazendo aqui, para poder entender, né, quais são as ações que estão fazendo para mitigar, seja no meio ambiente, no trânsito, em tantas outras coisas que a gente pode tratar. E também falar um pouquinho só, rapidamente, aqui do Ícaro, a missa de 1 ano de falecimento. Eu não pude estar presente, compromisso de trabalho, cheguei tarde em Campos, mas deixar os sentimentos aí para o Aloysio e para toda a família. Um rapaz promissor, né, um cara que a gente trabalhou aqui junto, e nos deixou muito precocemente, mas que deve, com toda certeza, estar em bom lugar, olhando por nós aí. Godard, a gente pode começar a nossa conversa falando sobre o PAC. O PAC foi anunciado, né? Posso trazer os dados aqui. São para ônibus verdes, né? Que é ônibus elétricos e a diesel. Seriam 354 veículos, aqui a matéria da Folha está trazendo, a matéria da dia 8. 354 veículos, 16 mid-ônibus, 10 metros elétricos, né? Ônibus 10 metros, 113 também a diesel, 16 elétricos, 113 a diesel, 60 ônibus básicos, elétricos também, 135 ônibus a diesel também básicos, né, que é a diferença de tamanho, e mais aqui 106 veículos elétricos, enfim, a gente vai entender melhor isso aí. 30 de 15 metros. Isso. E aí foi anunciado como um recurso do PAC, né? A gente ficou com essa dúvida de se é recurso a fundo perdido, se é empréstimo, se é financiamento, né? O que é o recurso, mas é um recurso de financiamento, né? O governo tem 2 anos de carência para poder pagar, ele tem toda uma programação, mas é um investimento vultoso, né? De 540 milhões para resolver um gargalo, como o Nogueira disse aí, uma grande calcanhar de Aquiles do governo. Eu queria ouvir de você sobre esse programa, como é que foi lá em Brasília e, enfim, esmiuçar para a gente o que está acontecendo aí nesse PAC, como é que vai vir, o que vai acontecer para o futuro. E é um financiamento, né, do governo federal para que a gente possibilite a renovação, e não só a renovação, mas como a ampliação do sistema de transporte na nossa cidade. Hoje a gente tem precariedades, hoje a gente tem a dificuldade por parte dos operadores de cumprir alguns horários, porque a quantidade de veículos circulando, que a gente chama de material rodante, é pequena. Nós temos grandes adensamentos que surgiram, localidades novas, conjuntos habitacionais, que foram surgindo ao longo dos últimos anos na nossa cidade, que a gente precisa dar atendimento e que hoje é deficitário, porque quando da licitação lá atrás, em 2013, não foi previsto, claro, surgiram depois, mas, ao mesmo tempo, os operadores não conseguiram atender, abarcar, até pelas suas condições financeiras operacionais. Então, com esse financiamento, um programa do governo federal que atendeu mais de 200 municípios em todo o Brasil,
Aqui no estado, se eu não me engano, são 10 municípios que foram contemplados. Claro, cada um na sua devida proporção. Alguns municípios só requiseram veículos elétricos para essa mudança da matriz energética, o início. Nosso projeto foi robusto, né? O nosso prefeito até lá em Brasília estava recebendo até os parabéns de outras pessoas, dos deputados que lá estão, até pelo projeto apresentado por Campos e ter sido contemplado nesse valor e nessa diversificação maior da nossa frota. Foi excepcional para a gente, para poder dar melhor atendimento à população e mitigar esse problema que a gente tem, que é as condições do transporte. Estamos falando que são ônibus verdes, mas tem ônibus a diesel. Apesar de termos agora a inserção de ônibus elétricos, que é uma matriz energética renovável, melhor, mais limpa, mas os ônibus a diesel, os veículos, né, que melhor chamar até assim, porque teremos os mid-ônibus que virão para substituir hoje o atendimento dado pelas vans, né? E aí mid-ônibus é aquele ônibus menorzinho, é isso? É o micro-ônibus, só que mais alongado. Aí ele é menor mesmo do que um ônibus normal, mas só que é um pouco maior do que o micro-ônibus. Mas por que frisar isso? Porque os amigos operadores até do transporte alternativo, que hoje são as vans, ficaram preocupados, demandaram muitas informações de que se eles estariam sendo excluídos e seria apenas para as concessionárias, para as empresas de ônibus. Não. Esse financiamento é para poder substituir também, por exemplo, as vans por esse mid-ônibus e dar melhor atendimento também à população com questões de acessibilidade, quantidade de vagas. E esses ônibus a diesel, por exemplo, esses veículos a diesel, como eu estava falando, a emissão de poluentes dele é quase zero, é muito reduzida. É menos de 95% do que um ônibus normal. Então você deixa de emitir gás carbônico, nitrato de nitrogênio, enfim. Com menos ruídos, inclusive também para poluição auditiva, você diminui. Então só vem a contribuir, não só para o transporte, mas como para o meio ambiente. E futuramente, inclusive, o município pode ter outros retornos, como, por exemplo, o ICMS verde, porque você está deixando de emitir poluentes, né? Você está capturando esses poluentes que você não está jorrando no meio ambiente e consegue trazer outros recursos. Enfim, só vem a colaborar em todos os sentidos para o transporte, para a mobilidade, para a economia de nossa cidade. Você falou em ônibus, né, em veículos. Tem previsão de aqueles veículos leves sobre trilho? Tem alguma previsão disso ou não? Olha, existem até estudos sobre implantação de VLT na nossa cidade. Inclusive um grupo de trabalho na prefeitura que pensa oportunidades, soluções, projetos para o futuro de Campos. Só que nesse momento, e aí aqui quero deixar claro, é minha avaliação técnica pessoal. Nesse momento a gente precisa reestruturar o sistema, consolidar para poder avançar para algo maior. Mas que é possível, é viável e Campos merece. Campos precisa diversificar o seu transporte. Mas vamos só para deixar claro, então é um financiamento, né? Tendo uma carência de 2 anos para o governo começar a pagar o investimento. E a contrapartida das empresas, como é que vai funcionar essa relação com as empresas? Porque existe uma previsão que as empresas renovem suas frotas, né? Pela própria atividade empresarial delas. Essas frotas serão trocadas agora com esse programa. Como é que é essa relação e explicar um pouco melhor sobre esse financiamento? Então, um prazo, o governo federal está dando um prazo de 2 anos de carência, né, para início do pagamento e 10 anos para amortizar esse financiamento, né? O município vai ser o avalista, né? Vai ser o financiador, quem vai fazer o financiamento, e a gente vai repassar para os operadores, vão ser feitos termos aditivos aos contratos de concessão e de permissão, né? E principalmente, e aqui para tranquilizar a todos, porque a gente já tem visto alguns posicionamentos de que mais uma vez vai se fazer igual foi feito com o Fundecam.
vai se gerar uma dívida, nós estamos vendendo o futuro de Campos novamente, vamos quebrar a cidade. A forma de compensação será diferente. Não é um empréstimo direto para os operadores. O município não vai estar repassando recurso nenhum para esses operadores, vai repassar os veículos para a operação, né? Mas a posse é do município. E eles serão descontados depois, diariamente. A gente vai pegar o valor da parcela mensal, dividir pela movimentação diária deles e fazer esse desconto através da bilhetagem eletrônica, que hoje é concedida ao município essa gestão, né? Coisa que outrora era de responsabilidade do operador, e a gente já chegou a ver 2, 3 empresas de cartão de bilhetagem no município e que depois vieram abandonar irresponsavelmente, sem manter a prestação de serviço para a população, mas que era de responsabilidade do operador. Nós, em 2022, caminhamos uma lei para a Câmara, que os vereadores aprovaram, e hoje a gestão, o gerenciamento sobre a bilhetagem eletrônica do município. O processo de licitação está para ser remarcado em 2 ou 3 semanas no máximo. Estava marcado para, se eu não me engano, 16 de janeiro, teve que ser suspenso. A gente teve que realmente fazer ajustes no edital para poder evitar questionamentos depois por parte dos concorrentes, mas que já vai estar sendo disponibilizado, e aí teremos com o sistema implantado de bilhetagem, casado provavelmente já com a entrega dos ônibus, e trará segurança, porque o município já repassa valores para os operadores do subsídio de complementação tarifário. Então, o município garantiria esse retorno do financiamento feito sem se comprometer ou ter o risco do operador não o fazer e gerar mais uma dívida novamente, como vimos lá atrás. Então, será descontado da bilhetagem eletrônica. Então, uma PPP, né? Uma parceria público-privada. Seria nesses termos, seria semelhante, porque o município vai ter o retorno do financiamento e, além disso, teremos também outras garantias, como, por exemplo, o município, o veículo vai estar em nome do município e vai estar sendo repassado para o operador. E esse operador terá que, a gente já está estudando, de 3 em 3 meses ou de 4 em 4 meses, além da vistoria anual do veículo para licenciamento, recolhimento de taxas, vai ter que ir ao IMTT para poder fazer a vistoria de manutenção de conformidade desses veículos. Porque, apesar de que serão veículos novos e até o custo de manutenção vai estar bem menor, quase zero, reduzido, principalmente para os veículos elétricos, mas a gente quer ter a garantia de que esses veículos não vão ser sucateados, de que aquilo que vai estar sendo entregue aos operadores estará sendo mantido em conformidade, que é o que a população espera e merece. Até porque, pelo financiamento, a gente vai colocar como exigência essa manutenção, essa vistoria de conformidade. Só para deixar para o Nogueira, só uma última pergunta aqui nesse assunto, né, que eu estou falando, que eu estou conversando. O MID ônibus, então, substituiria as vans, não é isso? Seria para o transporte alternativo, que a gente chama, né? Substituiria as vans. As vans. Vamos lá, só para eu entender, e aí eu vou fazer uma comparação que pode não ter muito a ver, aí você também pode falar, não, isso é uma coisa, cada coisa é uma coisa. Você lembra quando chegou o gás natural a Campos, com o acesso para as cerâmicas? Gás natural para as cerâmicas, bom, toda comodidade, toda facilidade, que maravilha, vamos colocar gás, acabou esse negócio de comprar lenha. Lenha tá caro, lenha tá escassa, tá isso, tá aquilo. Cara, eu conversei com vários ceramistas, depois ninguém usa, quase ninguém na época, agora eu confesso que eu não sei como é que tá esses últimos anos aí, mas teve, naquela época, muita gente não usava o gás porque era caro, ficava caro demais. Uma pergunta, você já teve alguma reunião com essas empresas sobre os ônibus elétricos? Porque naturalmente, eu não sei o comparativo de despesa, essa carga elétrica, se é mais cara ou não do que o diesel, eu confesso que eu não sei. Naturalmente é verde e acabou, a gente precisa disso, até o pacto aí, né, do crédito de carbono, isso é ótimo, beleza.
Mas e uma pergunta, se essas empresas estão animadas com essa questão dos ônibus elétricos, e uma outra coisa, como é que vai ser a divisão desse montante, dessa verba? Você falava em divisão aqui em outros municípios. Macaé, por exemplo, recebeu 80 milhões. Bem menos que a gente, né? E tem problemas também, ó. E aí eu posso citar aqui, Angra dos Reis, 3 ônibus elétricos, Cabo Frio, 30 ônibus elétricos, Macaé, 30 ônibus elétricos, Magé, Maricá, Niterói, 30 ônibus cada uma, Nova Friburgo, 50 ônibus Euro 6, é esse o nome? Isso. Petrópolis, 30 ônibus elétricos e 188 com essa tecnologia Euro 6. São Gonçalo, 30 ônibus elétricos e Campos, 106 ônibus elétricos e 248 com a tecnologia Euro 6. Como que vai ser essa divisão? Como é que vocês estão planejando isso em termos de liberar esses equipamentos para as empresas? E o que sobrar desses 540 milhões? Vem algum dinheiro? Vem alguma verba específica? Como é que é isso? Nogueira, já até antecipando aqui, o nosso prefeito, inclusive, ele é um exímio trazedor de recursos federais, estadual, para a nossa cidade, né? E ele nos demanda muito sempre projetos. Quando da abertura desse novo PAC Seleções, ele já nos provocou a apresentar projetos em diversas áreas e já fomos contemplados. Na cultura, na saúde, na educação. Asilo do Carmo, né? No esporte. E aí a gente também apresentou 3 projetos para grandes corredores viários, corredores BRS e para adequação também de outras vias importantes de trânsito, de fluxo, para melhorar a nossa mobilidade. E que também está para avaliação do PAC e que devem vir. Ou seja, esses são investimentos do governo federal, são recursos concedidos ao município que nós também estamos aguardando resposta, né, da seleção. Agora, esse do financiamento, realmente, dos ônibus, cada município é um financiamento, não é um recurso a fundo perdido, e cada município adequou a sua realidade. Você vê que Angra dos Reis pediu 3, mas também a extensão, é uma cidade com uma área histórica muito grande, as devidas proporções de circulação ali, e agora Campos, com a nossa extensão territorial, com a necessidade de atendimento com a nossa população, precisava que fosse, assim como eu falei, mais robusto, e por isso 354 veículos. Não só para substituir, mas como para ampliar e melhorar o atendimento. Os operadores, na verdade, o IMTT vem há 2 anos fazendo essa discussão sobre ônibus elétrico. Nós já conversamos com 4 empresas de fornecimento, de produção de ônibus elétricos, para poder a gente entender toda essa operação, a logística, a questão inclusive de manutenção, contratação, durabilidade, por exemplo, da bateria elétrica, que já vem crescendo ao longo dos anos. Inicialmente era de 4 ou 5 anos, hoje já são 8, dependendo, 10 a 12, de acordo com a manutenção, a garantia física dessa bateria, ou seja, para inclusive garantir aos operadores a vida útil desses veículos, para a troca dessa bateria. Então a gente já vem fazendo um estudo ao longo dos últimos 2 anos. Não foi de algo da noite para o dia, olha, o governo federal vai disponibilizar, beleza, queremos também. Não. Foi tudo parte de estudo, inclusive de conversa com os operadores. Hoje a gente tem ainda algumas resistências, por algumas empresas, um consórcio basicamente, mas assim, tudo vai estar sendo novamente explicado, esmiuçado, apresentado para eles, e o poder público tem essa necessidade. Não devemos esquecer, apesar de serem concessões, que é claro que o privado tem que ter o seu retorno, mas o atendimento da população tem que ser garantido, e é isso que a gente está buscando. Porque também, Nogueira, não adianta chegar aqui, e esse vai ser um ano muito típico disso, né? Era só ter feito isso, bota a tarifa não sei o quê, era para ter caçado concessão, enfim, com N soluções, como se fosse resolver da noite para o dia, e que são balelas, né? Não se daria. Como eu falei, ao longo desses últimos 3, 4 anos, a gente vem fazendo estudos
para poder trazer soluções efetivas e é um conjunto de soluções. E agora, com esse financiamento, a substituição dos veículos vai ser mais visível para a população, né? A população vai sentir melhor, mais próxima dela, a melhoria do transporte. Duas. Só sobre a verba. Tem alguma verba que vem para a prefeitura e no caso aí vai para onde essa verba? Porque você falou que vem os ônibus, tá? Isso. Beleza. E vem alguma verba para a prefeitura e vai ser aplicada aonde e como? Você já tem esse projeto que você apresentou, né? A verba é via Caixa Econômica o financiamento. Então, a gente vai licitar, o município vai licitar, vai receber esse recurso, vai precisar de lei autorizativa, inclusive, né? Mas o município em si vai estar fazendo depois esse pagamento para as empresas que vão estar disponibilizando os veículos. E só tranquilizando também, até porque você falou da questão da energia, já conversamos também com operadores, a Enel X, por exemplo, então todo o estudo de que, como que vamos adquirir essa energia? No Mercado Livre, é mais barato, a gente consegue precificar, a gente consegue... Até Campos tem uma perspectiva de produção de energia elétrica, parques de energia elétrica. Então, enfim, toda essa questão foi vista. A manutenção, o custeio de um ônibus elétrico é quase 60% menor do que um ônibus a diesel, ou seja, mais uma garantia, inclusive, para os operadores. Então, assim, tudo está sendo pensado nesse recurso de cerca de 540 milhões. Também está previsto recurso para aquisição dos carregadores elétricos, tá? Porque não é só vir os ônibus. É isso que eu gostaria de saber. Como que a gente vai fazer... Porque são 540 milhões mais os ônibus? Eu não entendi isso. Não, 540 milhões contemplam os 354 veículos e mais o sistema de carregamento que a gente quantificou para abastecer esses veículos elétricos. Sobra mais alguma verba, por exemplo, para você? Não. Para comprar carro, para IMTT, para comprar sinal, para o parque... Você pode não usar tudo ou você tem que usar? É específico, posso não usar, até porque, por exemplo, como vai para a licitação, eu posso ter ganhos, eu posso ter redução do valor e é o que a gente espera, né? Até porque o mercado vai estar aquecido. No Brasil como um todo serão quase 5 mil veículos sendo licitados em diversos municípios e o governo federal quer isso, quer estimular a produção industrial nacional. E com isso a gente vai ter ganhos de escala com essa produção e provavelmente redução de valores. E aí vai ficar da tomada de investimento, não poderei utilizar em outros benefícios para a cidade. Perfeito. Eu quero comprar semáforos novos. Não pode. É como se fosse carimbado para aquele... carimbado para aquela... Perfeito. Aquele destino. Finalidade. Só para fechar aqui, voltar para Edmundo, para carregar um ônibus, uma pesquisa rápida aqui, tá, gente? Se tiver errado, alguém pode ajudar aí e corrigir. Não, até com o pai dos burros aqui é mais complicado. Está se falando aqui em 60 kWh, com a tarifa de energia sendo 50 centavos por quilowatt-hora, daria aí R$30 para recarregar um ônibus, uma bateria de um ônibus. Aí eu não sei quanto que anda uma bateria, tá, o que ela rende, mas a gente vai pesquisar mais aqui. Mas até 250, a gente estima entre 240 e 250 quilômetros o carregamento de uma bateria para circulação do veículo. Dá para ir a Farol e voltar 4 vezes. Uma média, né? 240 quilômetros. Mas a gente está prevendo não só esses carregamentos, mas aí, como eu estou falando, o estudo todo está sendo feito. Inclusive carregamento por indução nas futuras estações de integração, para que o veículo não precise parar. Então, assim, nada é solto, né? Tudo que está sendo apresentado, está sendo trabalhado, está sendo estudado, e para poder a gente efetivamente não trazer mais problemas para o operador, e sim solução para ele e principalmente para a população. Deixa eu reforçar um pouco essa questão da energia elétrica, porque é o seguinte... Acredito que seja uma oportunidade também da gente tentar em Campos mudar a nossa matriz energética, né? Trazer combustíveis, né, de queima, combustíveis fósseis para a base energética. Porém, isso precisa de estrutura de abastecimento. Por exemplo, você compra um carro elétrico hoje em Campos, eu pelo menos não sei onde você tem esses postos. Tem um posto BR ali na... Mais um, né? Um.
Ali Então, do isso pode posto líder lá ser do uma seu Danilo. oportunidade Isso. pode ser uma oportunidade de prefeitura. E que está sendo, desculpa só, tratado até pelo governo do estado como para poder abastecer esse corredor viário da BR-101 até acesso ao Espírito Santo e depois ser ampliado. E aí, enfim, é uma oportunidade de a gente conseguir, né? A gente está vendo o desastre no sul, muito causado por nossa ação predatória em relação ao meio ambiente, e trazer mudança de matriz energética é essencial. Talvez o governo também federal tenha pensado nisso na hora que pensou o programa. E, enfim, Campos tem essa oportunidade. E duas perguntas. Se há a previsão de construção dentro desse dinheiro de bases de abastecimento, como você falou nos terminais de integração, né, que pode ter por indução, onde parar ali enquanto está pegando Ocioso. passageiro, tá, ou se usa, ou está parado ali, ele ser abastecido. Mas existe essa previsão de construir outras, junto desse recurso, né, outras bases de abastecimento. E se no projeto foram pensados outros modais de transporte. A gente é uma cidade com bastante recurso fluvial, né? De água, de rio e tal. Se foi pensado em outros modais ou não, ou isso não era para ser contemplado agora. Por exemplo, você criar uma balsa aqui do Rio Paraíba até o Guarulhos, uma coisa assim. Se foi pensado em outros modais, ou se o programa não comportava essa possibilidade. Esse recurso de financiamento do governo federal era específico para renovação de frota do transporte. Abarcava também modalidade de ferrovia, de trens, mas era para o transporte, digamos assim, rodoviário, né? E até aqui uma brincadeira, é muito salutar e a gente precisa estimular realmente o transporte, por exemplo, aquaviário, pensar soluções para a nossa cidade, mas tem gente que diz até que é Instituto Municipal de Trânsito Terrestre, né? Então, o IMTT também é trânsito terrestre. Mas, nesse momento, esse financiamento era só para renovação de frota de ônibus e contemplava também para trens. E os carregadores, nas estações de integração, a gente está prevendo uma área para que, por exemplo, no horário de entrepico, que a gente tem uma circulação menor de veículos, ele esteja ali estacionado, aguardando, e ele está ali fazendo o carregamento, além desse carregamento por indução, passando pela estação também. Então a gente tem a previsão de construção mais voltado para o transporte, dentro da possibilidade de recarga para essa operação. E não assim, pontos locais na cidade, até para veículos leves, né, para os carros, para abastecimento. Aí com o estímulo, inclusive, do poder público para a renovação dessa matriz energética, com certeza a gente vai ver surgirem vários pontos de recarga. Já havia até procura no IMTT, empresários e tal, perguntando sobre a frota de veículos da cidade, se a gente tinha estudos sobre a quantidade de veículos elétricos já, porque eles já objetivam e têm essa visão à frente, mas que, por enquanto, não contempla também esse recurso, não. É um momento de transição, né? Sim. A gente está vivendo uma transição no mundo, né, de mudança de matriz energética. É um desafio para vocês aí, atuar nesse setor, porque no transporte público. Mas, enfim, eu acho necessário, né, a gente trazer essas questões. Mas fora do recurso do PAC, vocês pensam em algum tipo de transporte de outros modais ou não? Ou você pensa para o transporte público mesmo na questão dos veículos urbanos, né, terrestres? Edmundo, como eu te falei, existe até um grupo que pensa soluções para campos muito maior até do que o momento. O VLT ali na área central talvez não seja viável, mas para as áreas mais distantes também tem você falou que tem esse projeto, né? Tem esse projeto, mas assim, a gente precisa hoje consolidar o transporte público coletivo, né? A gente precisa dar soluções, precisa melhor atender a população. Não quer dizer que a gente vai esquecer esses outros modais, mas assim, a gente precisa focar nesse momento, nessa questão. Inclusive a bicicleta também. A bicicleta, quando a gente estimula, inclusive, o uso através da reforma ou ampliação da malha cicloviária, não só para poder trazer segurança, que é o ator mais vulnerável ali na via, é o ciclista, né?
Mas também para poder ter esse estímulo, porque também é uma mobilidade ativa, né? A gente não tem queima de combustível, a gente estimula uma prática saudável e para deslocamento. A gente vê muito no comércio, inclusive, a gente tem até alguns levantamentos, cerca de 30% de alguns trabalhadores de grandes comerciantes da nossa cidade se deslocam através da bicicleta. Então, é um outro meio de transporte limpo que a gente estimula e que a gente tem trazido segurança. Agora, não se pode deixar de pensar outras soluções também, não. Só para falar essa questão, a gente já entrou um pouquinho nessa bicicleta, né, das modalidades de bicicleta. Não sei se Nogueira quer deixar para outro bloco, eu vou fazer só uma pergunta aqui. Mas, enfim, as ciclofaixas, né, trouxeram aí uma polêmica danada na cidade. Afetou um pouco a relação dos comércios, né? Campos tem essa mania provinciana de parar na frente do comércio para o carro e vai lá comprar e tal. Enfim, tem essas questões, mas é uma mudança necessária também, como a questão da matriz energética, é uma mudança necessária. Cidades planas como Campos não tem por que não ter uma malha cicloviária, de bicicleta maior. Porém, gerou desgaste bastante. Uma das críticas foi que não foi comunicado antes, né? Não foi avisado antes a população de que fariam essas mudanças, pegou de surpresa e tal. Como é que foi esse período aí, se você puder falar pra gente, e como é que está agora, se existe previsão de aumentar, de mudança, de adaptação, porque toda política pública você implanta, você precisa ver ela na prática, né? E fazer adaptações se for necessário. Queria ouvir de você um pouco sobre essa questão. Há todas essas discussões sobre a malha cicloviária, na verdade, se anteciparam desde lá de trás, 2019, 2020, com as discussões do plano diretor, depois do plano de mobilidade urbana, em 21, 22. Então, tudo ali foi pensado, foram feitas audiências públicas na Câmara, inclusive colocado à disposição para participação, para debate da população, da sociedade civil como um todo, e depois a gente foi para aplicação e implantação até no bojo do processo de novo asfalto, o programa da nossa prefeitura, que veio melhorar a malha viária, que era muito esburacada e que inclusive causava acidentes, e veio a implantação porque a gente já estava na operação da via. Então muitas pessoas acharam de que se foi algo decidido naquele momento, eles estavam fazendo um projeto, decidiu-se, colocou-se, mas não. Foi uma discussão prévia, anterior, e é claro, depois também a gente colocou em debate, colocamos inclusive em discussão no Conselho de Mobilidade Urbana, então não foi nada assim que não fosse discutido, tratado, mas toda questão que você altera uma cultura gera ruído, gera de início um descontentamento, né? Porque você muda aquela situação de que a pessoa estava acostumada, e assim, é claro que a gente precisa de vagas de estacionamentos na nossa cidade. É claro que a gente precisa principalmente da mobilidade dessas vagas. E a CDL, por exemplo, é uma grande defensora do projeto de estacionamento rotativo. Não adianta apenas, com todo o respeito e consideração àqueles que chegam de manhã na área central, estacionam, é claro, para poder não ter um custo de ter que pagar um estacionamento privado e à noite ou fim da tarde vai embora e aí tira aquele veículo que fica ali parado o dia inteiro. A gente entende que ele não quer ter esse custo, mas é necessário. Nogueira é defensor do parquímetro, né? Sou. A gente cobra aqui o parquímetro desde o governo Arnaldo Viana. Olha quanto tempo. Então. E já se tinha estudo. Mas aí onde é que vai colocar os flanelinhas? Tem lugar para tudo, tem solução para todo mundo. É importante até para poder absorvê-los, qualificá-los. Esses qualificados, né? Trazer da informalidade para a formalidade, né? Sim. Então, é importantíssimo. Aí eu vi, nesse período que eu falo aqui, que eu cobro e que a gente aperta aqui vocês, os responsáveis, eu vi Petrópolis está lá, eu vi Friburgo está lá, vi Cabo Frio está lá, vi Macaé está lá. Daqui a pouco Campos, que é São João da Barra, instala, que Samã está e a gente não instala. Tem gente, só para engordar aí o seu comentário, tem gente que pega carro para vender, estaciona ali no centro com a placa de vendas assim, virada para a rua e passa o dia inteiro ali. Para as pessoas visualizarem e ela conseguir ter a venda dela, né? Então, assim, com todo respeito até essas pessoas, mas inclusive para a gente
ser indutor do comércio, a gente precisa ter rotatividade nessas vagas. Agora, lê do engano aquele que diz que tirar as vagas de estacionamento para colocar ciclofaixa vai levar a derrocada ao prejuízo do comércio. Pelo contrário, muitos ciclistas são consumidores e que, tendo aquele acesso ali, inclusive conseguindo transitar, passarão a se utilizar daquele comércio. Estudos no mundo inteiro apontam que o comércio é beneficiado em no mínimo 30% em áreas onde são implantadas ciclofaixas. O Brasil inteiro está caminhando para a ampliação da malha cicloviária. A gente vê discussões aqui no nosso estado, por exemplo, na própria capital, no Rio, Niterói, Volta Redonda, Cabo Frio. Por que Campos não dar segurança ao ciclista, estimular esse meio de transporte, gerar também novas incremento no comércio através dessa população circulando? Enfim, são questões que a gente teve que enfrentar, teve que explicar, teve que sim, aí faça também às vezes meia-culpa, que quando da execução casada com o pavimento a gente colocou a ciclofaixa, a comunicação mais direta, melhor, antecipada da execução poderia estar sendo ajustada, mas que a gente conseguiu agora contento, dar segurança. E, pelo contrário, a gente vê agora nas redes sociais pessoas pedindo a implantação e elogiando, sendo que trouxe vida para a cidade, as nossas vias sinalizadas, muito bem segmentadas e com segurança. Agora, em breve, teremos uma nova implantação, que é na Baronesa, a pedido, inclusive, da Universidade Federal Fluminense, para interligar o seu novo campus à malha cicloviária da cidade. A cidade evoluída é que a gente usa transporte público e usa bicicleta, né? Sim. Tem pouco carro circulando. Tanto que a gente vê muito nos filmes americanos, né? Muito isso. Bom, a gente precisa fazer um intervalo, meu caro Godard. Tem vários comentários aqui na internet, algumas pauladas na canela, para variar. O pessoal está falando que vai pagar a passagem, vai pagar o ônibus e os empresários não vão ficar ricos. Eu acho que você explicou bem isso no começo, né? Vai ser descontado deles com a bilhetagem eletrônica. Trazendo a garantia para o poder público para não ser mais um dinheiro que vai ficar sem pagamento, o fantasma do Fundecam. Isso não vai existir. Teve um comentário de um ouvinte que falou que mas aí eles devolvem o ônibus, Moacir Pereira, acho que foi ele. Deixa eu só ver aqui, eles devolvem o ônibus, queria ver se comprado com o nosso dinheiro, vão comprar fazenda, depois devolve, os ônibus estiverem sucateados, eles entregam para a prefeitura. Não vão entregar porque é deles, né? Os empresários estão pagando será pelos descontado ônibus. E ao final do prazo será repassado para eles. Mas por que desse mecanismo? Para garantir que a gente tenha, inclusive, veículos em operação. Sim. Com segurança, o município consiga fazer essa operação, porque eles hoje em dia estão deficitários, porque a gente quer melhor atender a população. E como eu falei, a gente está estudando se vai ser trimestralmente ou 3 ou 4 meses, que eles terão que levar todos os veículos, inclusive ao IMTT, para fazer a vistoria de manutenção, não só a vistoria de regularidade veicular. Porque é fácil, às vezes ele vai lá e faz ali o licenciamento, a vistoria em fevereiro. Chega em maio, aconteceu alguma coisa, está variado e não leva de novo ao IMTT e continua, não tem a manutenção. Gostei disso. Então a gente vai ter fiscalização efetiva sobre a conformidade da estrutura física dos veículos. Tem vários pedidos aqui para você também, inclusive de ciclofaixa apagada, que é para refazer. A gente passa aqui no intervalo. Perfeito. E aí você já responde também na volta do bloco, pode ser, Edmundo? Pode. Nogueira, só vou receber aqui no privado aqui, só para confirmar. A gente falou de um posto em Campos que faz abastecimento elétrico, que a gente tem conhecimento, né? Pode ser que existam outros, mas um amigo aqui da UENF me alertou que existe um posto em frente ao UENF que faz um abastecimento de baterias. Também tem um terminal. Se não me engano, foi implantado recentemente. Ele não falou aqui, mas falou que tem esse também. Isso, ótimo. Mas assim, a gente está citando... O que eu conheço é o posto líder da Arthur Bernardes, sim, que é o primeiro de Campos. E ali, ele até falou porque pessoas que estão passando, viajando, né? Pode ter esse conhecimento, ótimo, que é bom, né? Saber. Então, o que a gente tem conhecimento são 2 postos, né, que fazem isso.
tomara que tenham mais, tomara que esse estímulo faça a gente trazer um pouco mais de veículos elétricos para. E sobre a questão do parque de produção de energia fotovoltaica, infelizmente, agarrou na Enel. A Enel, a liberação de licença está um pouco... Não é nem liberação de licença, ela quer que, não me lembro o montante mais, mas é tipo assim, você vai gastar cerca de 8, 10, 12 milhões de cabeamento. A Enel não quer investir esse dinheiro, que os empresários, se quiserem, podem investir e dar de presente para a Enel. Aí os empresários não quiseram, naturalmente. Vamos supor, você gasta 1 milhão para montar um parque e gasta 16 milhões, 15 milhões para montar uma rede elétrica. A Enel também ganha com a energia. A Enel ganha com tudo. Porque tem que até quando falta luz, ela ganha. Então você imagina... Mas aqui quase não falta luz, né? Aqui quase não. Falta energia, né? Não, aqui é uma cidade que reluz. Bom, inclusive, um dos problemas meus dos semáforos, hein? É a questão da Enel. Danifica, tem né? vários picos de energia. Danifica E aí como que acontece, né? Agora, mesmo com os semáforos novos, aí eu recebo lá a reclamação. Poxa, o semáforo novo tá apagado, ou então tá em amarelo intermitente. A gente está tendo muito problema de pico de energia, de queda de energia da Enel. Aqui eu sempre falei, se faltar energia, tudo bem, é menos pior, a gente fica fora do ar, dá prejuízo, tudo bem. Mas esses picos, esses piques de energia, essa instabilidade, brusca, essa variação na rede, e aqui a gente opera em 220 a rádio, toda 220. Os equipamentos. Ah, meu amigo, já era. E por que eu opero? Porque sempre falta uma rede, uma fase. Falta uma fase na rede, aí a gente... Todo o comércio que opera em 110 não percebe, mas a gente sofre muito aqui. Cristiano vai colocar um gerador aí. Eu também já vi gerador a diesel gerando energia para abastecer carro elétrico. Todas as coisas de meme de internet. Bom, são 8 horas e 7 minutos, a gente precisa fazer uma pausa rápida. Deixa eu mandar um abraço aqui, ela está sempre ouvindo a gente, a minha querida Alba Valéria, uma das maiores vozes da nossa música campista. Alba Valéria é uma cantora excepcional, tem nosso carinho e respeito sempre. São 8 horas e 7 minutos, vamos ao intervalo, a gente volta a seguir um oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Nesse bloco agora tem uma dica aí da Nauta XP para você investir o seu dinheiro de forma correta, segura e com maior rentabilidade, tudo que a gente quer. Minuto Nauta XP. As principais informações.